Fala pessoal, tudo tranquilo? Lucas falando aqui e a partir de agora a gente está começando mais uma das nossas aulas de história desse período de pandemia. E no vídeo de hoje a gente vai dar sequência aos nossos conteúdos de história geral. Por isso, hoje iremos abordar os fatos posteriores à Segunda Guerra Mundial, que é nada mais nada menos que a Guerra Fria, aquele conflito ocorrido entre Estados Unidos e União Soviética que durou entre os anos de 1945 e 1991. Como todos sabem, esse evento foi intensamente marcado pela ideia da bipolaridade. Por exemplo, no campo econômico, ela se fez presente na oposição entre liberalismo econômico e planificação. Já no campo político, ficou entre a ideia do pluripartidarismo versus o unipartidarismo. Já no campo ideológico, na oposição entre capitalismo e socialismo. E, por fim, no campo geopolítico, na oposição entre Ocidente e Oriente. Eu devo deixar claro, desde já, pessoal, que o nosso intuito hoje, aqui, não é esgotar essa temática, visto que a gente tem uma impossibilidade por conta do nosso tempo. A gente não tem 3, 4 horas, e é uma temática que, bem explorada, a gente levaria horas e horas, aulas e aulas para fazer isso. Então, não é o nosso intuito hoje. Por isso, o nosso foco central aqui é em fazer uma abordagem de alguns pontos que eu considero extremamente importantes e marcantes ao longo do processo. Pontos esses que vão nos possibilitar, que vão nos ajudar a gente ter uma base, a ter uma ideia do que foi a Guerra Fria como um todo. Então, pessoal, como eu falo em todo início de aula, se você já tiver pego esse material para fazer as suas anotações, se você já tiver pronto aí, a gente pode começar a nossa aula. E a gente começa falando sobre a questão, sobre uma ideia existente na época, que era a da possibilidade de uma destruição mútua assegurada. Ou seja, a noção que existia de que tanto Estados Unidos e União Soviética tinham a ideia, né, uma característica de que se eles utilizassem os armamentos que eles tinham, que eles produziam, principalmente armamentos atômicos, eles poderiam gerar uma consequência, né, de destruição de ambos os lados. Por esse motivo é que a gente costuma resumir e definir a Guerra Fria em uma frase, a de que a paz entre as partes era impossível, mas mais do que nunca, a guerra entre elas era improvável. Então, a primeira noção que a gente tem é justamente isso, de que a Guerra Fria era marcada por ser um conflito basicamente no campo diplomático, visto que as partes sabiam que, se um atacasse o outro, havia uma possibilidade muito grande de uma destruição mútua. Então, a paz era impossível porque eles não conseguiam ou não tentavam dialogar, mas, ao mesmo tempo, a guerra era improvável. E aí, o que a gente tem que pensar além disso? A Guerra Fria foi um conflito que tem uma extensão temporal considerável, cerca de 46 anos. Então, ao longo de todo esse período, a gente vai notar que houve uma alternância entre períodos de acirramento das animosidades, ou seja, das rivalidades entre eles, e, obviamente, momentos também em que se caracterizaram por uma noção, por uma ideia de uma coexistência pacífica, como ocorreu, por exemplo, logo depois da morte do Joseph Stalin, em 1953, quando assumiu no poder uma ala política soviética que defendia um processo de desestalinização e que foi possível, através disso, uma aproximação entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Então, a gente começa a observar que, por mais que a Guerra Fria seja marcado por esse conflito, por essa rivalidade entre as partes, tivemos alguns momentos onde essas rivalidades, obviamente, elas se acirraram, mas também tivemos alguns outros momentos onde houve, né, um freio dessas rivalidades e que ficou marcado como que a gente conhece
como o período de coexistência pacífica. Beleza, pessoal? Porém, né, entre momentos de acirramento ou de um freio dessas rivalidades, um dos momentos mais importantes da Guerra Fria foi o período conhecido como macartismo, que se iniciou no ano de 1950, após denúncias do senador estadunidense Joseph McCarthy de que comunistas estariam infiltrados no Departamento de Estado estadunidense, que era considerado, pessoal, um dos órgãos governamentais mais importantes do país norte-americano. Cabe ressaltar aqui que essa denúncia ela foi feita um ano após os soviéticos realizarem o seu primeiro teste com bombas atômicas e que é considerado para muitos como uma resposta aos Estados Unidos, que já tinha demonstrado lá atrás, durante a Segunda Guerra Mundial, o seu poderio atômico através do Projeto Manhattan. O que de fato a gente pode tirar desse processo conhecido como macartismo é de que a denúncia do senador gerou um movimento de caça às bruxas nos Estados Unidos e que já vinha sendo cogitado, temos que ser sinceros, no país, nos Estados Unidos, desde o ano de 1947, quando o presidente Harry Truman fez um discurso no qual ele supostamente alertava o povo sobre o risco de um perigo vermelho que vinha rondando o mundo ocidental. Esse perigo vermelho ele queria associar a ideia do comunismo, a ideia da União Soviética em si. Nesse sentido, pessoal, a gente pode definir o movimento macartista como um movimento de perseguição e combate à subversão comunista e que na teoria, vamos colocar dessa maneira, era responsável pela degradação moral e o comprometimento da segurança nacional estadunidense. Então, a gente começa a observar que nos Estados Unidos se iniciou um processo de caça às bruxas, de caça aos comunistas. E, para isso, eles passaram a adotar algumas medidas, como, por exemplo, a Lei McCarran-Nixon, que previa a expulsão de comunistas que trabalhassem em setores de defesa do país e até mesmo a prisão de indivíduos que viessem ser considerados subversivos pelo governo dos Estados Unidos. Essa ideia de subversivos, obviamente, associem como a ideia do comunismo. Outra medida, pessoal, também adotada, está na instauração do Comitê de Ações Anti-Americanas, o CAA, que buscava fazer investigações de articulações comunistas. Ou seja, eles queriam investigar em até qual nível estava o desenvolvimento do comunismo no país. Havia uma noção, havia um medo, digamos assim, muito grande de um mau comunismo, de um fantasma do comunismo rondando os Estados Unidos. Fato esse que não existia, né? E, no geral, o foco dessas investigações do CAA era em empresários e artistas que constantemente eram associados a comunistas, né, ao comunismo, justamente por eles serem de uma base mais progressista. Então a gente começa a observar que essas práticas foram adotadas durante muito tempo dentro dos Estados Unidos. O fato é que o macartismo ele não conseguiu o êxito que se esperava, visto que não havia, gente, uma infiltração comunista em órgãos essenciais dos Estados Unidos. Dessa forma, a gente nota que o macartismo vai chegar ao seu fim ainda na primeira metade da década de 50, após uma série de comprovações de que as denúncias feitas por McCarthy lá no início e por todo o sistema macartista eram denúncias infundadas. Então a gente começa a observar que, nesse momento, a Guerra Fria em si, ela começou a ganhar contornos cada vez mais pesados. No entanto, após o fim do macartismo, a gente nota que ainda na década de 50, um outro processo vai abalar as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre o mundo ocidental e o mundo oriental, que foi nada mais, nada menos que a Guerra do Vietnã, que até 1954, quase não sai, gente, o Vietnã fazia parte do território da Indochina. Mas o que era Indochina? Vamos lá falar dela. Primeiro ponto que a gente tem que falar
é que a Indochina é um território, ou era um território, situado abaixo da China, bem abaixo da China, e que foi alvo do imperialismo europeu no século XIX e, obviamente, passou a ser colonizado por uma nação europeia, que no caso foi a França. Durante a Segunda Guerra Mundial, gente, na busca por expandir uma força econômica, os japoneses tinham uma necessidade de ocupar territórios no Sudeste Asiático, ocupar territórios na Ásia como um todo. E por isso, eles passam a ocupar o território da Indochina. Obviamente, essa ocupação não vai ser bem aceita pelos indochineses. Por isso, naquele território, surge um movimento de resistência liderado pelo então comunista Ho Chi Minh. Munidos, gente, de um ideal nacionalista e, obviamente, liderados por Ho Chi Minh, os indochineses conseguem expulsar os japoneses do seu território. Após conseguirem êxito nisso, eles imaginavam que receberiam apoio ou que não teriam problemas com os franceses na busca por se tornarem independentes. Acontece que esse apoio não se concretizou. E colonizados e colonizadores, ou seja, indochineses e franceses, entraram em conflito que perdurou entre os anos de 1945 e 1954, quando a colônia, ou seja, a Indochina, conseguiu a sua independência e se dividiu posteriormente em 4 territórios: Laos, Camboja, Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte era liderado pelo Ho Chi Minh e buscava a unificação dos vietnãs, vamos dizer assim, a partir de uma orientação comunista. E para isso, eles vão organizar a Frente de Libertação Nacional, que vai se tornar o órgão responsável, o grupo responsável por iniciar uma tentativa de unificação do Vietnã a partir da ocupação territorial do Sul. Ou seja, o Norte, o Vietnã do Norte, liderado por Ho Chi Minh, buscou a ocupação do Vietnã do Sul. É nesse momento, é neste processo que a gente vai observar que se inicia a Guerra do Vietnã. Inicialmente uma guerra civil, mas que começa a ganhar outros contornos a partir da intromissão dos Estados Unidos no ano de 1958. Segundo se aponta nos estudos, os Estados Unidos temiam o efeito dominó no Sudeste Asiático caso os socialistas ganhassem o confronto. E aí, a Guerra do Vietnã tem algumas características que são extremamente importantes da gente apontar, da gente abordar. Por quê? Ela foi a primeira guerra televisionada da história e, por conta disso, os horrores de uma guerra começaram a ser expostos para toda a sociedade, mas mais ainda para a sociedade global. E aí, dentro desses horrores, a gente observa muito claramente, e que foi uma das grandes marcas da Guerra do Vietnã, foi o uso em larga escala de armas químicas. E aí, esse uso em larga escala fez, por exemplo, com que o saldo dessa guerra desse cerca de 1 milhão de mortos. Números assustadores para uma guerra que era inicialmente civil. Para os Estados Unidos, essa guerra do Vietnã deixou um saldo político extremamente negativo e que na década de 1970 apenas pioraria esse saldo político com as crises econômicas de 73 e 79. Por exemplo, explico a vocês que desde a crise de 29 vigorava um modelo econômico pautado pelo Partido Democrata, que era a ideia do welfare state, ou seja, o estado de bem-estar social. Quem comandava a economia era o modelo democrata, era o modelo dos democratas, perdão, acho que eu falei republicanos anteriormente. Era o modelo democrata, pautado na ideia do Keynes e implementado pelo Franklin Delano Roosevelt. Quando a gente chega na década de 70, a gente vai observar 2 crises, a crise de 73 e a crise de 79, as 2 crises do petróleo. E aí, essas 2 crises do petróleo enfraquecem a ideia do welfare state e faz com que suba, faz com que ganhe força
a partir daquele momento, a ideia do neoliberalismo, que era defendido pelo então republicano Ronald Reagan, que vai vencer as eleições estadunidenses e comandar o país entre os anos de 1981 e 1988. O governo do Reagan, gente, representou uma mudança muito grande na política externa do país, que novamente passou a buscar o confronto com a União Soviética e, consequentemente, fez com que chegasse ao fim o período conhecido como existência pacífica. Inclusive, um dos pontos marcantes dessa quebra na política externa foi o plano de militarização espacial pretendido por Ronald Reagan e que ficou popularmente conhecido como Guerra nas Estrelas. O objetivo dele era de criar uma espécie de um escudo espacial capaz de conter possíveis ataques atômicos por parte dos soviéticos. No entanto, pessoal, os Estados Unidos ainda buscavam se recuperar economicamente das crises de 73 e 79 e não tinha nenhuma condição de sustentar a manutenção dessa estrutura bélica, que seria estratosférica, se é que a gente pode pensar dessa maneira, né? Então, o que a gente começa a observar? Essa estrutura de um possível confronto com a União Soviética a qualquer momento começou a ser deixada de lado. E aí, logo depois, né, do início do governo do Reagan, a gente vai notar que a ideia de uma coexistência pacífica voltou em cena, né, na Guerra Fria. E por que voltou em cena? Não só por conta dos Estados Unidos, mas muito também porque durante a década de 80, a União Soviética estava entrando numa crise. E que essa crise foi uma das grandes responsáveis por não só levar ao fim da própria União Soviética, como, consequentemente, da Guerra Fria. Porque se acaba a União Soviética, não tem por que ter Guerra Fria. Concorda, gente? Né? Então, a gente tem que pensar nessas questões. Essa crise, né, ela vai se iniciar, pessoal, por conta de uma forte instabilidade política. Por quê? No início dos anos 80, o presidente da União Soviética, o Brezhnev, morre, e aí no lugar do Brezhnev assume o Andropov, e o Andropov morre alguns meses depois, e aí depois do Andropov vem um outro presidente que também morre logo em seguida. Então, em cerca de 28 meses, a União Soviética ela tem 3 governantes. E isso gera uma forte instabilidade. Você não conseguia resolver, você não conseguia tomar as medidas necessárias para o desenvolvimento, para a manutenção da União Soviética. Foi aí, então, que sobe ao poder a figura do Mikhail Gorbachev. Ele assume a presidência da União Soviética e resolve implementar alguns projetos no qual ele defende que faria com que a União Soviética retomasse os seus rumos. Entre os projetos no qual ele vai propor e vai implementar, está primeiro da Glasnost, que tinha como característica uma reestruturação econômica e que vai abrir espaço para investimentos capitalistas na União Soviética, indo totalmente, obviamente, na contramão do que a União Soviética já vinha fazendo desde 1917, e também da perestroika, que, segundo o governo de Gorbachev, buscava dar uma maior transparência e acabar com a censura que eles afirmavam predominar na União Soviética desde a subida do Stalin ao poder. O que a gente vai observar, o que a gente vai notar, é que o governo do Gorbachev demonstrava claramente que a União Soviética tinha alguns sinais vitais chegando a zero. Então, os sinais vitais da União Soviética estavam caindo. E a gota d'água foi a queda do Muro de Berlim em 1989, que vai representar a reunificação da Alemanha e, consequentemente, para muitos, o fim da União Soviética. Porém, pessoal, sobre a reunificação da Alemanha e a queda do Muro de Berlim, eu estou deixando aqui embaixo, na nossa plataforma, um mini documentário de cerca de 14 minutos para vocês assistirem. Ele é um mini documentário da DW Brasil, tá? Então tá aqui na nossa plataforma. Agora eu vou estar encerrando a nossa aula e eu quero que você assista esse portfólio, eu quero que você assista esse mini documentário.
beleza? Por que eu quero que vocês assistam? Vocês vão ter que registrar, vocês vão ter que relatar também o que for dito nesse mini documentário lá no nosso portfólio deste bimestre. Beleza, pessoal? Na semana que vem, a gente vai continuar falando sobre história, vamos falar sobre Guerra Fria, vamos falar a relação com o Brasil e iremos tirar as nossas dúvidas de quem assistiu às aulas. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima semana. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau.